Tive muita alegria, agradeço a Deus por essa oportunidade. Hoje muito feliz, fiz convite aos meus avós, que aqui estão, fiquei muito contente. E vamos dar continuação, ao nosso estudo. Estamos chegando na reta final, nas últimas aulas. Hoje é a aula 10, depois acho que só tem mais 2 aulas. E até aqui nós temos aprendido um pouco sobre missões, Antes de a gente entrar na aula propriamente dita, queria fazer só uma revisãozinha bem rápida. Na primeira aula nós falamos sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, falamos sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, missões transculturais no Antigo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento. Uma perspectiva pentecostal, falamos sobre o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. Falamos sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Falamos sobre a responsabilidade da igreja com os missionários fazedores de tenda e a igreja e o sustento missionário. De uma forma resumida e bem compacta, como nós fazemos missões? Através dos pés formosos que anunciam a palavra de Deus, através dos joelhos misericordiosos que intercedem e através das mãos generosas que contribuem. Essa é a base missionária. Essa é a base, a trindade missionária, por assim dizer. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o maior desafio quando a gente fala de campo missionário. Eu até comentei, eu estava conversando com a irmã Jéssica, que é minha esposa, que não poderia ter sido escolhido 2 textos perfeitos, que seja o que a gente vai ler hoje, o nosso texto áudio de Romanos 15, como a leitura em classe hoje de Efésios, a partir do capítulo 10, capítulo 6, verso 10, que é a famosa armadura do cristão. Diante daquilo que nós falaremos essa noite, vocês vão entender o porquê que esses textos foram textos muito bem escolhidos e textos essenciais para aquilo que o missionário vai precisar, o desafio que ele vai enfrentar. Então, como é de costume, meus irmãos, alguém poderia ler para a gente o texto áudio e depois algum irmão leu a leitura bíblica em classe? O texto áudio é a verdade prática? Quem se habilita? Dessa maneira, me esforcei para anunciar o Evangelho. Não antes Se soubesse, tinha trazido a revista, Romanos 15:20. Verdade prática pode ler também, sim. A janela 10:40 coloca diante de nós os maiores desafios missionários do mundo. Amém. Esse é o grande desafio de hoje, a famosa janela 10:40, a qual nós explicaremos. De repente tem muitas pessoas que nunca ouviram essa expressão na vida, janela 10:40, janela 10:40. Conhecido como o cinturão da resistência. Então, por isso que esse texto foi muito bem utilizado. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, meus irmãos? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Se quiser alternando, cada irmão lê um pouco, para todo mundo ler um pouquinho. A partir do verso 10. Efésios 6, 10. E demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo-se tudo ficar firmes. 14. Assim mantenha-se firme, seguir-se com o cinto da verdade, e sem se coração da justiça. 15. E calçados aos pés na preparação do Evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis
apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 19. E por mim, para que ele seja dada no abrir a minha boca a palavra de confiança para fazer a glória e ministério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Esse texto, esse maravilhoso da carta aos Efésios, todos sabem o quanto eu aprecio as cartas de Paulo. Efésios é uma das cartas que eu mais gosto. E esse texto é um texto extremamente necessário, não só pelo que nós falaremos essa noite, mas pelo que envolve toda a vida cristã no momento. Mas afinal, o que é a janela 1040? Tirando o irmão, acho que tirando o irmão Edson, a Jéssica que leu a noite inteira, tem algum irmão que já escutou falar a respeito da janela 1040? Já é um assunto que é a primeira vez que eu estou escutando, ou tem algum irmão que tem alguma noção do que seja a janela 1040, a janela 10x40? Pode falar o que acha que seja, aqui nós estamos aqui para aprender. Primeira vez que eu? Primeira vez também? Primeira vez? Primeira vez? Então, meus irmãos, uma forma, a gente vai falando aos poucos assim. A janela 10x40, imagina que o planeta Terra, ele tem a linha do Equador, que é a linha que divide o planeta Terra. Essa linha, contando 10 graus de latitude para um lado, 40 graus de latitude para o outro lado, ela vai formar uma extensão. Essa extensão vai formar como se fosse um retângulo meio achatado. Se vocês pegarem a revista de vocês, tem um símbolo aí. Esse retângulo, ele compreende uma janela onde vai englobar cerca de 62 países. Eu estava falando que a nossa revista está falando 67. Eu não sei se foi um erro de impressão, eu não sei se de repente foi uma nova lista atualizada. Eu confesso que eu pesquisei várias vezes e todas as pesquisas que eu fiz deu 62 países. Então eu não sei se foi um erro de impressão ou de repente quem escreveu a revista achou uma atualização. Mas isso é indiferente. Dentro desses 62 países, ou seja, dentro dessa janela 10x40, está o maior desafio no campo missionário de toda a atualidade. Por quê? Porque esse local, a chamada janela 10x40, aliás, só avisando, esse nome ele foi dado por um missionário cristão e estrategista de parceiros internacionais chamado Louis Bush em 1990. Não que a janela já não existisse, ele apenas sintetizou e deu esse nome. Mas a ideia era escrita, como eu falei, antigamente falava Cinturão da Resistência. Mas ela foi dado esse nome em 1990. A introdução da nossa... Isso aqui é só a base, aos poucos eu vou falando um pouco para a gente desmistificar bastante coisa. A nossa introdução da nossa revista diz assim: na lição dessa semana vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios 6, 10 a 20, perceberemos que estamos em uma imensa batalha espiritual e que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Como primeiro tópico, como fiz em todas as aulas, eu leio sempre só um pedaço do tópico, mas tento sintetizar a ideia para que possa compreender, para não precisar ler o tópico inteiro, mas sempre explicando aquilo que o tópico é. Por que eu falei de Efésios capítulo 6? Vou ler um trecho aqui só para vocês entenderem. Por isso estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio das ciladas e artimanhas cruéis. Efésios capítulo 6, verso 11. Uma coisa bacana, quando a gente começa a meditar, como eu já falei aqui várias vezes, né?
que a Bíblia foi escrita em 98% do Antigo Testamento em hebraico, 2% aramaico, e todo o Novo Testamento escrito em grego. Quando você vai no capítulo 11, a palavra grega que foi traduzida como ciladas é a palavra metodeia. Só que a palavra metodeia tem algo bacana da gente retirar disso. Ela significa assim, uma forma de buscar algo, uma investigação, um método, intriga, astúcia e engano. Ou seja, quando o inimigo ele quer tentar derrubar, tanto no processo de levar a palavra, quanto no processo de tentar derrubar a igreja, ele usa diversos tipos de métodos. O inimigo não lê a sua mente, o inimigo não lê pensamentos, ele não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. Porém, ele é observador. Ele é observador, ele tem muitos agentes a favor dele. Então, o que ele faz? Ele usa diversos tipos de métodos para concluir aquilo que ele deseja. Então, por que eu falo que essa tradução é interessante da gente pensar? Porque ele trabalha com métodos diferentes para pegar todo tipo de pessoa. Então, ele observa cada pessoa e como que ele vai usar o método com aquela pessoa. Então, aquilo que funciona com um, de repente não funciona com o outro. Então, essas ciladas que ele cria é algo que ele faz observando o comportamento de todos nós, a fim do quê? Que o seu plano seja cumprido. Só que é algo que mexeu comigo semana passada. Eu até comentei com a Jaque, eu falei assim, toda vez que eu vejo algo bacana, eu separo. Como todo mundo sabe, eu gosto de contar história, e hoje vai ter história de novo. Se der tempo, eu separei 4. Não sei se vai dar para contar as 4. Mas eu quero contar a primeira história de hoje de um missionário. O missionário Ronaldo Lindório. Ele é presbiteriano. Eu acompanho ele tem um tempo já. No período que o Ronaldo Lindório vivia na região de Gana, na África do Sul, ele ficou muito tempo evangelizando a tribo dos Concombas. E quando ele chegou, durante esse tempo que ele vivia lá evangelizando a tribo dos Concombas, uma certa vez ele falou assim que o sonho dele era evangelizar uma aldeia específica, a aldeia de Candicorá. Essa aldeia era muito fechada, a entrada do evangelho, a entrada de qualquer ser humano, era extremamente fechada. Só que ele falou, ele fez uma oração, Deus, se o Senhor abrir as portas de Candicorá, eu vou evangelizar todo mundo que estiver lá. Ele brinca, ele falou assim, a gente tem que tomar cuidado com a oração, que Deus atende. Então, cuidado com os votos que você faz na sua oração, porque você tem que cumpri-los. Não faça voto de jogo. Então ele falou, ok. No outro dia chega um rapaz de Candicorá e falou assim, vocês podem ir lá. Foi rápido, né? Então ele vai lá e chama o Borgonha, parece, se não me falha a memória, o nome do missionário que ele fez lá entre os Concombas para ir por ele evangelizar. Então ele saiu, preparou as coisas e foi para essa aldeia. Quando ele chega nessa aldeia, viajando para Vale, ele chega e vê aquele deserto, aquela Saara africana, aquela coisa, perder de vista. Enorme. E daí a hora que ele olha, ele vê aquele monte de palhoça. São casas daqueles que moram lá. Assim como ocas indígenas, sabe? Várias casinhas. Ele falou que não conseguia, ele falou, é muita casa. Ele falou, meu Deus do céu, falando com o amigo dele, olha quanta casa tem aqui, né? Não vai dar conta, tem muita coisa aqui. O amigo dele, ele falou assim, meu amigo mais crente que eu, falei, é bom nem começar logo. E eles começaram a evangelizar. Só que como é uma tribo fechada, a tribo, por mais que permitiu que eles ficassem lá, mas não permitiu que eles dormissem junto. Então eles estavam dormindo ao relento, não estavam alimentando eles direito, eles simplesmente começaram a passar necessidades naquele meio. Mas ele fez um voto a Deus. Então foi passando o tempo e ele falou que o único pensamento que ele teve foi, eu queria estar na minha casa. Estou cansado. E vai. E foi evangelizando toda aquela tribo. Ele ficou muito tempo lá evangelizando. Ele fala que chegando nas últimas palhoças, ele estava terminando tudo assim, ele foi dando aquele alívio no coração, né? De repente, a hora que ele termina a última palhoça, na cabeça dele era a última, ele arrumando a mochila, ele vê uma montanha bem alta. A hora que ele olha, tem uma palhoça lá em cima da montanha. Ele falou, lá eu não vou. Sinto muito, mas lá eu não vou. Olha a situação que nós já está, mas lá não vou.
me desculpe, senhor, eu não vou. Mas ele falou, o Espírito Santo cobra a gente, né? Aquilo que ele comentando, né? Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, pode ser a coisa mais simples do mundo, ele te cobra. E como ele fez um voto a Deus, ele falou que na hora deu uma coisa assim nele. Mas ele, relutando, ele falou com o amigo dele, nossa, tem mais uma casa lá em cima. O amigo dele falou assim, os concomos é assim mesmo, eles fazem as palhoças lá em todo lugar e de repente eles abandonam. Aí ele falou assim, parece que foi um alívio para mim, acho que não deve ter ninguém lá não. Melhor, deixou mais aliviado, vamos embora. Mas ele falou que aquele aperto continuava no seu coração. Mas ele falou, vamos embora. De repente ele começou a caminhar, ele olha para a montanha mais uma vez, criançada lá em cima. Falou, meu Deus do céu, e agora? Mas deve ser de outra tribo. Falou, tem criança, falando com o companheiro dele, tem criança lá em cima. Os concomos é assim mesmo, as criançadas concomba, vê os outros, já ficam numa alegria só. Nossa, da mesma tribo. Como eu não vou. Só que daí ele indo assim, caminhando, ele falou, eu cumpri, né? Evangelizei todo mundo, faltou só uma casinha só. Mas daí na hora que ele começa a caminhar, o companheiro dele pega no braço dele, ele olha para trás, o companheiro chorando. Falou, o que aconteceu? Falou, Deus falou comigo. Ele brinca, o Labonha, o nome do rapaz. Ô Labonha, você sabe que eu sou presbiteriano. Esse negócio de Deus falar tem que ser muito bem específico, senão né, não aceita muito não, né? Ele falou assim, olha, eu sei que não é do meu coração isso que eu vou falar. É do Espírito Santo. Ele falou assim, e se fosse seu filho? E se fossem os seus filhos em si? A hora que ele falou isso, ele falou assim que, naquele momento, ele pensou, falou assim, quantas vezes muitos chegaram lá e não evangelizaram. Daí agora nós estamos lá, de repente, nunca mais aquelas crianças ou aquela família que pode falar vai ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Ele falava, e se fosse com seus filhos? Então naquele momento, frustrado, porque ele não estava cumprindo com tudo aquilo que Deus falou. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com a armadilha do inimigo? Foi por causa de uma frase que eu gostei desse testemunho, que ele usa a frase armadilha. Ele falou, o que o inimigo faz? Às vezes o inimigo, ele não joga coisas negativas somente para te atingir, nesse método, nessa cilada. Mas ele usa às vezes aquilo que está dentro do seu próprio coração. Na cabeça dele, ele falou assim, não, eu fiz tudo aquilo ali. Mas ele não estava cumprindo com tudo aquilo que ele tinha prometido a Deus. Então o inimigo tem hora que ele usa situações do tipo assim, não, pode ir tranquilo, você cumpriu com o que era para cumprir, só falta uma casinha só. Ele vai colocando coisas na sua cabeça para que você se desvie do projeto verdadeiro de Deus. Ele pediu a Deus, se ele abrisse, ele ia evangelizar todo mundo, mas faltava uma, e ele queria desistir por causa dessa uma. Então o inimigo se aproveitou dessa brecha. E muitas vezes o inimigo usa essa falsa justiça que existe dentro de nós para usar contra nós mesmos. Por isso que Jeremias 17 é tão belo, ele fala que enganoso é o coração do homem. Porque muitas vezes no nosso coração nós achamos que estamos cheios de justiça. No nosso coração nós achamos que aquilo que estamos fazendo é correto. Mas não. Às vezes não é o propósito de Deus, às vezes não é a vontade de Deus aquilo. Às vezes a vontade de Deus é aquela outra. Por isso que fala que pecado, o que significa a palavra pecado? É desviar o alvo. Deus tinha um alvo. Qual que era o alvo dele? Evangelizar toda a região. Uma significa que não era toda. Então ele estava fugindo daquele alvo. E o inimigo usa dessas brechas. Por que eu falei desse texto? Porque a gente vai falar sobre dardos inflamados, a gente vai falar sobre escudo, a gente vai falar sobre armadura. E quando a gente fala da janela 1040, só se coloca uma armadura quando você vai entrar numa guerra. Ninguém coloca uma armadura que não seja para entrar numa guerra. E a janela 10/40 é uma guerra. Por isso que esse texto foi extremamente necessário. E a vida cristã é uma guerra. Então, se você não se reveste da armadura de Deus, se você não se apropria da armadura de Deus, e é algo que a gente vai falar durante essa aula, essa situação no qual eu testemunhei a vocês, às vezes pode acontecer com nós. Às vezes as nossas falsas justiças, o próprio inimigo usa contra nós. Só que às vezes a gente nem percebe que ele está fazendo isso. A gente percebe, acha que o inimigo está usando só as coisas negativas. Não. Às vezes aquilo que a gente acha que é positivo,
ele vai dar um jeito de usar. Os irmãos conseguiram compreender a ideia? Então, essa ideia da armadura, descrita no tópico 1, nesse número 1, fala muito sobre isso. No número 2 diz assim, ó, nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sapatos da prontidão para pregar o evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a palavra de Deus. Meus irmãos, alguém pode ler para mim 2 Coríntios 10, verso 4? Eu deixei separado aqui para perguntar. Posso até ler, que já está até aberto. Ó, e 10, eu tinha deixado separado do versículo 3 e o 4. É só o 4? Não, 3 e 4 é vontade. Porque eu falo bem assim, ó, porquanto, embora vivemos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas de nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderosos em Deus, armas espirituais. Alguém pode ler para mim Colossenses 3, 10 a 12? Colossenses 3, 10 a 12. Vestistes do novo. Não, vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestir-vos de Cristo. Alguém poderia ler para mim Daniel, capítulo 10, versos 13 e 14? Ai, pergunta, pode tocar a bola, consegue pegar? Nossa, muito aleijado. Glória a Deus. Mas o príncipe rei da Pérsia resistiu 21 dias. E eis que Miguel, os primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao seu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Qual que é o contexto de Daniel? Daniel começou a jejuar e orar. O primeiro dia a oração de Daniel foi atendida. Mas quem que barrou? O príncipe da Pérsia aqui, o texto, apesar de ser muito difícil, é a ideia de que não foi somente um ser humano que barrou, senão precisava chamar Miguel. E ele não chamou qualquer um, ele chamou o arcanjo Miguel. Ou seja, todos esses 3 versículos demonstram o quê? Que a nossa batalha é necessário usar o quê? Armas espirituais. Infelizmente, muitas vezes nós recorremos a todos os recursos do mundo, infelizmente nós recorremos a todos os recursos, nada contra médicos, eu sou cara que acompanha a medicina, gosto muito da medicina, sempre tento conciliar medicina, fé, ciência, fé, neurociência, fé. Mas muitas vezes você pode falar que tenta de tudo naquela área, só que você de repente não está buscando aquilo que verdadeiramente vai te libertar. Então, por exemplo, no caso daquilo que a gente vai falar mais uma vez na janela 1040, se não for usando as armas espirituais, não tem como um missionário concluir aquilo que ele foi chamado a fazer. Tanto é que, algo que eu vou expor aqui para os irmãos, até hoje, vamos dizer assim, que praticamente metade da população mundial não é evangelizada. Porque dessa boa parte desses 62 países estão, por exemplo, as 2 maiores populações do mundo, China e Índia. Índia com quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A China agora perdeu o gosto para a Índia, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Ou seja, é muita gente que não conhece a palavra de Deus ainda. É muita gente necessitando ouvir a palavra de Deus. E você acha que muitas dessas pessoas eles não têm conhecimento para levar a palavra de Deus? Você acha que muitas dessas pessoas não têm a capacidade? Não é. É porque se nós, como um todo, não nos revestirmos da armadura, não buscarmos as armas espirituais, isso será impossível. O texto de Daniel nos mostra claramente. Ele orou no primeiro dia, ele jejuou 21, o primeiro dia foi atendido. Deus atendeu ele na primeira já. Só que as forças do inimigo barraram um anjo. Pensem comigo, se um anjo foi
foi barrado pelas forças do inimigo, você imagina um ser humano. Lembra da batalha onde um anjo derrotou o exército de Senaqueribe, se não me falha a memória? 185 mil, se não me falha. Um único anjo derrotou um batalhão de 185 mil homens. E agora, esse anjo que tentou trazer a mensagem foi barrado. Ou seja, a força é espiritual. Esse anjo foi barrado. Um anjo poderoso foi barrado. Entendeu? Então, se esses missionários não se revestirem da armadura de Deus, eles nunca vão conseguir completar a missão. E não só o missionário, todos nós. A nossa vida cristã, eu costumo falar para todo mundo, ninguém completa a carreira. Ninguém vai completar a carreira se não se revestir da armadura de Deus. Por exemplo, cinturão da verdade, quando fala para cingir, o que é o cingir? Se você pegar uma túnica, principalmente usada naquela época, eles subiam parte da túnica e amarravam. Ou seja, está em prontidão, está preparado, junto, por exemplo, com calçar os sapatos. Ou seja, tem que estar preparado para pregar a palavra. Cingir, preparação, prontidão. Uma coisa que eu gosto bastante, que fala do capacete da salvação. Capacete. Lembra um dia que eu comentei com o irmão Hélio e com o irmão Walter lá em casa? Dentro da psicologia, existe algo que as pessoas costumam dizer que são pensamentos intrusivos. Eu vou explicar para vocês. De repente aconteceu com muitas pessoas. Quem aqui de repente não está parado e vê um pensamento nada a ver na sua cabeça? Um pensamento que vai tão nada a ver que até hora que você questiona e fala assim: nossa, velho, nem posso pensar essas coisas, sou crente? Às vezes na oração você começa a orar e você fala: parou. Começa a oração de novo. Senhor, deixa eu parar, vou começar a oração tudo de novo. Eu me perdi, veio um pensamento que não devia ter entrado na minha cabeça agora, vamos começar de novo. Muitas vezes nós temos pensamentos intrusivos. Então hoje ninguém consegue entender a formação do pensamento. A ideia mais lógica é que a sua mente ela passa diversas sinapses, diversos flashes, vamos dizer assim. E quando um neurônio se conecta a outro neurônio, existe uma comunicação entre esses neurônios formando uma linha de pensamento. Daí surge um pensamento. Só que uma mente é capaz de pensar de 6 a 10 mil vezes por dia. E daí, simplesmente, esses pensamentos vêm na sua mente. E quantas vezes vem um pensamento, às vezes ruim, você questiona até se você é verdadeiramente um salvo, se você é verdadeiramente crente. Como eu sou crente? Sou lavado pelo sangue do Cordeiro, desci as águas do batismo, eu sou uma nova criatura, como que eu penso numa coisa ruim desse? E daí o que o inimigo faz? Ele observa cada um e ele fica lançando os dardos inflamados em cima de cada um. Isso, ele lança. Então por que você tem que estar com o escudo da fé? Por que você tem que estar usando um capacete? O capacete protege a sua mente. Entendeu? Eu gosto dessa ideia porque infelizmente, muitas das vezes, hoje a gente vê muita depressão. O que é a depressão? É uma doença da mente. Quantos transtornos hoje têm se iniciado na vida de jovens, crianças, pessoas adultas? Pessoas que de repente às vezes falam: mas fulano é crente. Não tinha tanto pastor tirando a própria vida. Tantas pessoas tirando a própria vida, ceifando a própria vida. Por quê? Porque a maior batalha às vezes está aqui dentro. Aqui dentro. E o inimigo usa a favor disso, ele vai destruir. Então ele vai potencializando aquilo. Então você tem que colocar o capacete da salvação para proteger a sua mente. Isso. O escudo da fé, o escudo aqui é um escudo romano. Como o escudo romano era? Ele era um escudo enorme, onde a pessoa conseguia se proteger inteira atrás do escudo. Ele se protegia totalmente atrás do escudo. E o que os romanos costumavam fazer? Mergulhar os seus escudos em água. Para quê? Para que os dardos inflamados do inimigo, a hora que batesse no escudo, se apagassem. Então Paulo, quando ele olha para tudo, como eu já mencionei, ele usa a parte de Isaías 11, se não me falha a memória, como ele usa aquela ideia que eu falei. Ele ficou preso numa casa e ali tinha ao lado dele um soldado da guarda pretoriana. Então Paulo, olhando para aquele soldado, ele começou a observar toda a indumentária, toda aquela vestimenta, e ele, a partir daquela ideia, ele vai criar a vestimenta cristã. Só que a vestimenta cristã é espiritual. A vestimenta cristã não é física, ela é espiritual. Então, tudo isso que Paulo fala sobre a couraça da justiça, sobre o sapato para pregar o evangelho, sobre o escudo da fé, a espada. A espada, por exemplo, essa espada que Paulo usa,
Todo soldado romano tinha duas espadas. Uma espada curta e a espada mais longa. A espada de batalha é uma espada mais longa. Só que não é essa espada que Paulo fala. Paulo fala de uma espada mais curta, uma espada de pronto emprego. Ou seja, tem que estar pronto para pregar a palavra. Se a palavra de Deus é a espada, você tem que estar pronto para pregar essa palavra em qualquer oportunidade. É algo que a gente tem falado muito. Pregue todo tempo a fora de tempo. Pregue em qualquer oportunidade. Pregue em qualquer lugar. Pregue para qualquer pessoa que te der a oportunidade de pregar a palavra. Pregue onde você estiver. Pregue no teu trabalho, na tua escola, no hospital. Pregue a todo tempo. Então, ele usa essa espada. Espada curta, espada rápida. Ele não usa a espada longa. Então, agora vocês começam a entender o porquê que esse texto foi muito perfeito, muito bem escolhido para aquilo que eles vão ter que enfrentar. E essa janela tão difícil. Amém, meus irmãos? Está sendo compreendido tudo certinho? Dene, Fala. até deixei outra aqui, Fique à vontade, né? que está em 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 4 e 5, que fala bem assim: o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Meio que bate com o que você falou agora, da gente ter que anunciar o evangelho. Isso daqui foi palavras também de Paulo, né? Sim. Principalmente na segunda carta aos Coríntios, né? Como eu falei aquele dia, né? Uma carta extremamente pessoal de Paulo, principalmente por causa do grupo dos judaizantes que perseguia muito a Paulo. E como os judaizantes, como infelizmente tem bastante pregador aí, ele não prega Jesus Cristo, ele prega ele mesmo. Tem muita pessoa que prega ele mesmo, ele não prega Jesus Cristo. Ele prega para atrair pessoas, ele prega para atrair glória a Deus, ele prega para atrair prosperidade, mas a última coisa que ele está pregando é pregando a Jesus Cristo. E Paulo fala exatamente o contrário dos falsos pregadores daquela época, né? Assim, porque muitos aí estão pregando a eles mesmos. Muitos aí estão pregando tudo, menos Jesus Cristo. Eu gosto muito da expressão que Paulo fala assim na carta aos Coríntios. Ele fala que o meu evangelho é um evangelho genuíno. O que ele quer dizer? O meu evangelho é que nem quando você compra um perfume. Sabe aqueles perfumes que você sabe que custa... Minha esposa mexe com perfume, né? Um perfume que custa R$150. Olha no catálogo. Aí você vai lá no centro e tá o cara no calçadão vendendo por 15. Vai na fé que é o perfume original. O que ele fez? Lá em Ribeirão eu vi muito isso. Eles conseguem abrir e colocar água lá dentro. E detergente. É lógico que vai cheirar aquilo ali. É lógico que aquilo ali vai cheirar absurdamente. Espirrou. Nossa, é igualzinho. É o cheiro. Passa pra você ver. Você atravessou a rua, sumiu o cheiro. É o mesmo evangelho. Paulo falando assim: muitos estão pregando um evangelho que não alimenta ninguém. Um evangelho que vai deixar você passando fome. Um evangelho que vai deixar você na mão. E hoje é a mesma coisa que acontece. A amostra, eles colocavam mais óleo de essência e era mais similar ao original. Na hora que você pegava o vinho velho, Então, é isso mesmo. Então, Paulo fala isso. O meu evangelho é genuíno. O meu é puro. O meu é, como que diz no perfume, o meu é Iago Cartão. O meu é perfeito, o meu é genuíno. Amém, meus irmãos? Amém. O texto 3, número 3, diz assim: enfrentando a batalha espiritual na janela 1040. Aqui, o começo aqui já acabei explicando o que é a janela 1040. Ela fala assim, representa aproximadamente um texto que eu falei que era 67 mais 62. Marcados pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nesta região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas. Lembra que eu falei? Quase metade da população. 2/3 da população desse mundo. Desse montante encontram-se 3 maiores religiões não cristãs no mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Olha, meus irmãos, a janela 1040 ela cobre 1/3 da área do planeta, com 66% da população. Anteriormente chamado de cinturão da resistência, constitui-se de um número expressivo de povos não alcançados pelo Evangelho.
Dos 50 países menos evangelizados no mundo, ó, dos 50 menos evangelizados, 37 está dentro da janela da S40. 37. E desses 37 países, compreendem 95% do total da população dessas nações menos evangelizadas. Ou seja, nós temos 50 países menos evangelizados no mundo. O mundo todo. O mundo hoje deve ter uns 252 países, se não me falha a memória. No mundo todo, 50. Dos 50 menos, 37 está só dentro dessa janela. E desses 37, no total dos 50, ela representa 95% da população. É muita gente mesmo. É muita gente que não ouviu a palavra de Deus. É muita gente precisando ouvir a palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, que essa janela 1040 é um desafio tão grande. Por isso que cada vez mais nós precisamos orar, nós precisamos fazer missões, nós precisamos contribuir. 3 pontos que eu queria destacar aqui. Deixa eu ver aqui, senão me perguntam. 3 religiões, as 3 maiores religiões do mundo, né? Islamismo, budismo e hinduísmo. O budismo, criado por Siddhartha Gautama, o Buda, ou o Iluminado, ela é bem antiga. Ela foi criada, eu nem imaginava que ela era tão antiga. Foi criada em 563, aproximadamente, antes de Cristo. E ela contém hoje aproximadamente 613 milhões de adeptos no mundo, onde a maior parte deles vive no Sri Lanka. O Sri Lanka está dentro da janela 10/40. Eles têm como livro sagrado o Cânone Pali ou Tipitaka. O budismo ele trabalha mais como uma filosofia de vida ou uma religião humanista, porque o budismo não tem um Deus em si, criador, um Deus em si que faz todas as coisas. Porque o auge do budismo é você alcançar o Nirvana. Não é tanto de rock, mas é o Nirvana. Outra religião é o hinduísmo. O hinduísmo ele tem um Deus, o Deus Brahma. Só que do Deus Brahma vai vir outros deuses. Dentro deles tem os outros 2, que é o Shiva e o Vishnu, que é a trindade hindu. Só que dentro do hinduísmo existem milhares de deuses. Quem já ouviu falar da deusa vaca, do deus rato e deus para tudo lado? Alguns falam de milhões de deuses, cerca de 300 milhões de deuses. É Deus e mais. Eu lembro muito da história de Paulo em Atos 17, até marquei aqui Atos 17, 22, quando Paulo prega em Atenas. E ele começa a andar por toda Atenas e ele começa a ver todos aqueles deuses, toda aquelas estátuas de deuses. Existia um poeta romano chamado Petrônios. Petrônio uma vez falou assim: é mais fácil achar um deus na Grécia do que achar um homem. Porque na Grécia, isso que eles são totalmente racionais. Mas tinha muitos deuses na Grécia. Então Paulo, quando ele vai pregar, por exemplo, ele vai pregar o Deus desconhecido. Tem uma história bacana sobre isso. Não vou contar, se não vai dar tempo. Mas tem uma história bacana sobre isso. Por que Paulo prega ao Deus desconhecido? Agora vamos ao islamismo. Eu quero ser rápido aqui, que eu quero frisar mais no islamismo, que esse, infelizmente, é o desafio. Esse é o problema, esse é o desafio. O islamismo, criado pelo profeta Maomé, quase 6 séculos depois de Cristo, né? Maomé, curiosamente, Maomé não sabia nem ler nem escrever, né? Dentro da gruta ele vai receber a visão, a aparição do arcanjo Gabriel, e no qual ele vai dar a revelação final para ele. Então Maomé vai pedir para alguém, vai ditar, vai decorar tudo, vai pedir para alguém ditar tudo, ele vai ditar para uma pessoa, e isso vai se formar um Alcorão, ou um Corão, como alguns lugares dizem. O islamismo hoje conta com quase 2 bilhões de pessoas, 1,9 bilhões. É muita gente. E é muita gente mesmo. E por que eu frisei no islamismo, não nas outras religiões? Por que o islamismo é tão complicado? Porque o Alcorão, nas suas suratas ou suas suras, o Alcorão não fala versículo, fala suratas, suras. Eu separei 3 suratas aqui, 4 suratas que incitam a morte de pessoas. Por isso que a gente vê tanto atentado terrorista. E outra coisa, dentro do islamismo existem 3 grupos, né?
os sufitas, os sunitas e os xiitas. No islamismo tem os xiitas e nos crentes tem os chatos. Então, xiitas, sunitas e sufitas são 3 grupos dentro do islamismo. Só que dentro do islamismo, os xiitas ele representam uma parte bem pequena, os sunitas são muito maiores. Só que os xiitas são radicais. Os xiitas têm só o Corão, não tem a Sura, por exemplo, como livro também, e eles são extremamente radicais, é da onde vai vir a maioria dos terroristas, onde vai vir a maioria dos Essa quantidade não é por causa da conversão, né? Porque eles podem casar com muitas mulheres. Esse é o objetivo, né? Por que eles fazem tantos filhos? Se você observar, uma família islâmica é enorme. Agora, você imagina um cara casando com um monte de mulher, fazendo um monte de filhos. Então, eles vão criar muitos adeptos. Então, eles crescem de uma forma absurda. E o objetivo deles é se tornar a maior religião do mundo. Mas quer ver, eu separei 4 suras para ler aqui. Ó. Diz assim, ó, Alcorão 47:4. E quando vos enfrentares com os incrédulos, ou seja, aqueles que não são muçulmanos, em batalha, golpeai-lhes os pescoços até que os ossos tenham dominado, até que os tenhais dominado, e tomai os sobreviventes como prisioneiros. Né? Jesus mandou se amar os inimigos, né? O muçulmano você manda matar, que não acredita na mesma fé que você. Matai-o, no Alcorão 2, 191 e 193. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Ou seja, perseguir, homicídio é pequeno, sem perseguir é o que manda. Matar não é tão perigoso, não. É perseguição que manda mesmo. Mais grave que o homicídio. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Ou seja, a religião deles, que é de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidade, senão contra os inimigos. Ou seja, mais uma vez, os inimigos somos nós. Né? Também vos está vedado desposar as mulheres casadas, salvo as que tendes à mão. Tal é a lei que Deus vos impõe. Ou seja, por isso que quando eles entram nos lugares, é matar e abusar das mulheres, estuprar as mulheres. E isso, ordem divina. Esse aqui é um que pesa para a gente. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos, por terem atribuído parceiros a Deus. No que nós cremos? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, você imagina você falar que Jesus é Filho de Deus perto de um muçulmano para ver o que vai acontecer. Ele vai perseguir você. Agora fala para mim, meus irmãos. Você escutando tudo isso que está escrito no Alcorão, daí você fala que você é missionário lá. Agora vocês percebem por que a janela 1040 é um campo de guerra? Por que você precisa da armadura? E você acha que essa armadura vai ser a armadura do Jeff Bezos, do Elon Musk lá. Você acha que a armadura vai ser qual armadura? Não tem como. A janela 1040 é o desafio de todos os missionários. É a janela, é um lugar que... Imagina você ler um negócio desse. Você fala, caraca, eu vou para lá. Você vai para lá porque você acha que você quer ir lá? Você vai lá porque você acha que a lógica é você ir para lá? Se o Espírito Santo não mandar você para lá, se o Espírito Santo não tocar o seu coração de uma forma excepcional, quem em sã consciência vai para esse lugar? Existem poucos, mas tem missionário lá, mas são bem poucos, e tem que tomar um cuidado muito grande para fazer missão nesse lugar, porque o lugar é extremamente complicado. Por isso que eu falei das 3 religiões, tanto o hinduísmo quanto o budismo, não vai ter esse tipo de perseguição. Com esse povo, a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, com o hindu, ele só vai falar para você mais, né? Tem mais de 300 mil deuses, por que o Deus seu deu certo? Entendeu? Então, aí tem hora que você pode ganhar, lógico, você vai usar o seu conhecimento, e por fim, na conversão, quem dá é só o Espírito Santo. Você prega a palavra. Prega lá, usa a argumentação que nem Paulo. Paulo, quando ele pregou em Atenas, ele usou todo o conhecimento que ele tinha lá. Os atenienses não converteram por quê? Porque o Espírito Santo não alcançou eles, mas não foi pela falta de conhecimento de Paulo. Entendeu? Então, assim, você vai com aquilo do conhecimento que você tem de pregar a palavra de Deus, mas quem converte é o Espírito Santo. O budismo, por exemplo, na hora que eu penso no budista, né, a gente vai falar com o budismo, que medita quantas horas por dia,
Ele fala, e vocês na religião que vocês têm, quantas horas por dia vocês oram? Caraca, não. Eu comentei com você no passado que ficou 25 anos para conseguir convencer um amigo dele, que era budista. 25 anos, a única diferença que ele encontrou foi a presença do Espírito Santo que tomou. Não tem como, principalmente se você pegar um budista. Eu escuto muita gente, já falei para todo mundo, eu escuto de vez em quando uma monja Quen. Quem já ouviu falar da monja Quen? Eu acho bacana algumas coisas que ela traz, que eu falo, eu ouço a todos, mas retenho somente o que é bom. Ela tem os ensinamentos, ela fala umas coisas bacanas. Eu uso essas pessoas muito na relação com as outras pessoas, não na relação da minha fé necessariamente, mas como trabalhar com as pessoas. E daí você vê aquela mulher falando, você sente uma calma que você não tem noção. Se os crentes conseguissem ser calmos como aquela mulher lá, se os crentes conseguissem ser no nível daquela mulher lá, daí você chega e vai falar de Jesus com uma mulher daquele nível lá. Ela fala, meu Deus, você não quer passar para a minha religião, não? Estou achando que você está meio... Você está precisando mais do que eu acho, que nesse nível que você está. Então, no caso dos budistas, acho que nós pregaríamos muito com nossos exemplos. No caso dos budistas. Eles falam muito de meditação. Meditam demais. E a meditação deles é algo tão incrível que uma vez eu vi um monge budista que ele ficou horas dentro de um freezer, só de camiseta, a não sei quantos graus abaixo de zero, e não aconteceu nada com ele. Porque ele conseguiu meditar um nível que não afetou o corpo dele. Se fosse um crente olhar ali, já ia falar que era um milagre de Deus. E ele não crê nada disso, entendeu? Ou seja, olha o nível de meditação que ele consegue chegar. Amém? Amém. Estamos claros? Amém, então. Não vou perguntar se alguém tem uma dúvida, senão alguém vai fazer pergunta. Cadê? Se alguém quiser fazer uma pergunta para fazer também. Eu falei, o máximo que eu vou falar eu não sei. Amém, meus irmãos? Agora a gente vai no tópico 2. O tópico 2 diz assim: os principais desafios da janela 1040. A necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis. Megalópole, para quem não sabe, significa uma cidade com mais de 1 milhão, cidade gigante. Pega uma Tóquio da vida com 35 milhões de pessoas aí. Você pega aí Bangkok, se não me engano, tem quase 20 milhões de pessoas. Né? Cidades extremamente populosas, são megalópolis, diferente de metrópolis. Segundo dessa região, estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, pessoas que vivem sob calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da Terra. Meus irmãos, boa parte dessas pessoas que vivem na janela 1040, muitos povos, vivem com aproximadamente $250 por ano. Hoje, eu não sei se o dólar deve dar R$5 mais, mas se eu pegar o dólar hoje de 250, vai dar uns R$1.300. R$1.300 por ano. Nosso salário mínimo é baixo, né? R$1.300, né? Só que é por mês, deles é por ano. Ou seja, eles vivem numa pobreza extrema. Agora pensa comigo, imagine você missionário nessa região. Já imaginou o desafio que você vai ter? Aí entra a questão da contribuição das igrejas. Como que um missionário se mantém num lugar desse? Aí entra os fazedores de tendas, no qual eles vão ter que trabalhar para conseguir fazer a obra missionária, porque esses lugares são lugares extremamente pobres. Eu não lembro se eu já contei um testemunho aqui uma vez bem rápido. O pastor Luciano Subirá uma vez levou seu filho, Israel Subirá, para uma missão. E depois que ele chegou da missão, a primeira coisa que ele fez foi abraçar a privada. Ele agradeceu a Deus porque ele tinha uma privada na casa dele. Ou seja, a gente não valoriza essas coisas. Ninguém valoriza a oportunidade de tomar um banho. Ninguém valoriza a oportunidade de beber um copo d'água. Você já parou para pensar e falar assim, obrigado, Senhor, que eu estou bebendo um copo d'água? Sabe quantos quilômetros muitas pessoas andam na África para conseguir água horrível? Não é água potável, não é água que a gente joga fora. Andam quilômetros para conseguir água. O nível de desnutrição desse lugar é absurdo. A gente vê nas imagens como mostra as crianças africanas. O nível de... a projeção de vida. Não chega a 50 anos lá, 40 e poucos anos é o máximo que chega lá. Nível de doença, maior número de pessoas soro positivo.
contaminadas pelo vírus da AIDS está nas regiões africanas. Está tudo lá. Agora fala para mim, mais uma vez, eu vou para lá. Eu vou para lá pregar a palavra. 12 horas. Eu vou para lá pregar a palavra. Mais uma vez eu falo, dá para revestir de armadura. As armas têm que ser armas da terra? Não tem como. Num lugar desse não tem como. Então, um dos maiores desafios está nisso. Além de tudo isso, todo esse aparato de dificuldades, o que nós temos lá? Guerra para todo lado. Guerra e mais guerra. Uma coisa que eu aprendi, se você estudar um pouco da história, eu não sou um estudioso da história, pegue todos os países que sofreram com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, veja o quanto eles cresceram. Aquele ditado, né? Aquele ditado para que não te mata, te fortalece. O nosso país, por que o nosso país é desse jeito? Um país tão abençoado por Deus. Um país com tanta água. Um país que tem terra boa para todo lado. Existe um lugar no Brasil que a terra não seja boa. Você fala, aqui não dá para plantar nada. É muito difícil. Se na pior das hipóteses, é que nem eu trabalho aí, Maria, não dá para plantar nada, planta eucalipto. Planta pino. Que dá para plantar aí. O maior país, que é a maior pessoa acessando. Maior, sim, o Brasil hoje, os Estados Unidos, eu não sei, os Estados Unidos acho que deve ter mais que o Brasil, se não me falha a memória, eu não tenho certeza. O Brasil tem mais que os Estados Unidos? Pelo que o Brasil. Não, você pesquisou, eu não sei de cabeça, mas você pesquisou, eu acredito em você. Nosso país é perfeito, né? O problema é o povinho. O problema é a politicagem. Estamos passando por um maior desafio, infelizmente um desafio já previsto, né? É só pensar um pouquinho, mas não vem ao caso. Mas esse país é perfeito. Esse país é muito perfeito, sabe? Agora a gente olha para esses lugares que, além de ter toda essa dificuldade, tem essa quantidade absurda de guerra. Guerra, desastres naturais. Muitos países africanos, por exemplo, por causa das famosas rochas tectônicas, que abalam toda a sua estrutura, sofrem. Tem países, por exemplo, nem qual país que está afundando, por causa do vulcão que está entrando em erupção. Ou seja, você imagina que você tem que lutar com tudo isso. Aí com tudo isso, pobreza, dificuldade, doença, nem tem guerra também. Aí vem a detalhada que tá difícil. Não querendo desmerecer jamais a dificuldade de cada um sabe a luta que passa, a luta que trava. Mas assim, eu até separei uma história que essa eu vou deixar acabar 10 minutos porque eu quero contar essa história. Mas só que mexeu muito comigo. Mas assim, olha a diferença entre os países. Olha a diferença da situação. Por isso, quando você vê vídeos, eu acompanho alguns pregadores de lá, e parece que tem um algo diferente. Parece que tem um algo que eu não sei. É algo que aquilo que o pastor Luciano Subirá sempre comenta, né? Que a gente precisa alcançar esse lugar, vamos dizer assim, essa comunhão com o Espírito Santo que vai te moldar e te mudar de uma forma que parece que nesses lugares, que o que mantém a força deles é que eles alcançaram. Porque, logicamente, pela lógica humana, a gente não consegue chegar nesse nível, sabe? Para enfrentar uma dificuldade dessa. É tudo aquilo que eu falei para vocês, você fala assim, não, eu vou para lá e eu quero pregar a palavra. Ninguém está falando que você vai falar, você ficar rico. Você vai pregar e vai ser morrer. A grande chance de você morrer vai ser grande lá. E você fala assim, como diz o profeta Isaías, eis-me aqui. Eis-me aqui. A quem enviaremos? Eis-me aqui. Eu quero ir. E se eu quero ir, não vem de você. Não tem como vir de você. Não tem como que esse desejo brotar em nós. E eu, sabendo quem eu sou, meu Deus do céu, vou brotar em mim. É só. Eu sempre falo uma frase que eu aprendi demais. Falo para a Jaque o tempo todo. Eu falo muita coisa para a Jaque o tempo todo. E você não conhece uma pessoa pela sua ação. Você conhece uma pessoa pela sua reação. Que a ação pode ser planejada. A reação revela quem você é. Todo
mundo só é conhecido pela reação, nunca pela sua ação. Quando algo foge do seu controle, demonstra quem você é de verdade. Por isso que eu falo. Quando eu vejo pessoas que dentro de reações tão grandes se mantêm tão calmas, eu falo, esse é o cara. Porque se manter calmo dentro de reações diversas, cara, ou você está 100% cheio do Espírito Santo, ou simplesmente aflora aquilo que Paulo disse em Romanos 7. O bem que eu quero, esse eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque nós somos tão pecadores e tão falhos. Por isso que eu amo, o versículo que eu mais amo da Bíblia é: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é do de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não tem nada na face da terra que você possa fazer para se salvar. As suas obras é aquilo que o profeta Isaías disse, são trapos de imundícia. Essas são as nossas obras de Deus, porque Ele é santo e puro. Porque você acha que, não, eu estou ajudando lá na rua, você é consequência de um salvo. Mas não é isso que te salva? Jamais. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir ser salvo. Glória a Deus. Então, esse versículo de Paulo é um versículo que eu mais amo na Bíblia. Por quê? Porque o que me garante, assim, meu irmão, você acha que você é um salvo? Eu acho que eu sou um salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou salvo pelo que eu faço. Eu sempre falo, a gente faz que é muito pouco. Não é nada. Meu irmão, não é nada. Por isso que, só que o verso 10, o que o Paulo fala no Efésios 2:10? Nós somos criatura. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. E é o que eu enfatizo o tempo todo. Obra é evidência de um salvo, é consequência de um salvo. Mas ela não salva. Um salvo pratica boas obras. Por isso que Tiago vai falar na carta de Tiago. Mostre as suas obras que obedeçam a fé. Então essa ideia de que, não, eu sou salvo, mas não está fazendo nada, não mudou nada, não mudou de vida, não teve transformação de vida, me desculpe, mas eu duvido um pouco da sua salvação. Só que quem sou eu para te julgar? Só que se você continuar caminhando desse jeito, pode acontecer de você tomar uma surpresa lá na frente. Então, as nossas obras evidenciam a nossa salvação. Mas somos salvos somente pela graça de Deus. E a graça de Deus é mais ou menos algo que eu gosto, que é... O que é a graça e a misericórdia? A graça é o favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos, Deus nos deu, a graça. E o que é misericórdia? Aquilo que nós merecíamos, que era a ira de Deus, Ele não nos dá. Misericórdia é isso. Nós merecíamos o castigo de Deus, mas Ele não nos deu. Ele é misericordioso. Nós não merecíamos a salvação, Ele nos deu. Isso é graça. Essa é a fé. Por isso que eu falo, não é porque eu acho que eu sou alguma coisa, mas porque Deus é tudo. E Ele é maravilhoso, e Ele é misericordioso, e Ele concede isso a todos nós. Amém, meus irmãos? O tópico 3 aqui, deixa eu ver aqui. O capítulo 1 é o que a gente tem falado, enfatizado bastante, né, sobre oração. Algo que falei das outras vezes, né, falei sobre os irmãos moráveis, falei sobre a torre de oração, sobre a necessidade da oração, né, que a nossa oração ainda é pequena. Eu, por exemplo, oro muito pouco, oro muito pouco mesmo. E a necessidade não só das nossas orações tem que passar o mundo, né? As nossas orações têm que começar a sair um pouco da nossa casa, atravessar um pouco a rua e começar a alcançar pessoas que estão levando o Evangelho lá fora. Então vamos orar mais pelos missionários para que eles consigam, mesmo que de pouco em pouco, quebrar esse cinturão de resistência, chegar nesse lugar tão difícil, tão complicado, que é a janela 1040. Eu confesso que eu separei muita coisa para falar da janela 1040, mas como o tempo não é necessário, eu queria só ler uma coisa aqui que eu achei bacana, sobre as mulheres dentro da janela 1040. Diz assim, mais de 2 milhões de mulheres são submetidas à mutilação genital a cada ano. Das 1,3 bilhões de pessoas mergulhadas na pobreza, 70% são mulheres. 2/3 dos 876 milhões de analfabetos mundiais são mulheres. Na África subsaariana e sul da Ásia, apenas 2 a cada 7 mulheres em cada grupo de 1.000 frequentam um grupo secundário
ou universitário. Mais de 1,2 milhão de mulheres morrem a cada ano vítimas de complicações durante a gravidez. Olha a situação que elas vivem. E nessas mulheres, agora você imagina numa situação de extrema pobreza, uma situação de falta de necessidade, e elas não querendo fazer filho. Olha o quanto de mulher que sofre. Eu queria ver os grupos feministas aí lá.